Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Ler. Nós fizemos 3 sábados seguidos falando de um livro. O tema foi networking. Não aquele network que você conhece, que você vai se aproximar de alguém por obrigação para ter algum benefício ou alguma facilidade em algo que você precise. Não isso. A proposta foi como criar redes, como fazer conexões verdadeiras, duradouras, de forma genuína, como de repente ser ponte na vida de alguém, né? E também possibilitar que essas pessoas se conectem umas às outras. Bom, mas nós falamos sobre esse assunto 3 sábados seguidos. Hoje o tema é outro, mas é um tema muito importante que eu acredito que a maioria das pessoas tem a necessidade de saber como ter foco em uma única coisa. Este é o livro que nós vamos fazer a leitura de hoje. Ele aparece aí na tela para você e ele tem esse subtítulo: Encontre o seu propósito e obtenha resultados extraordinários. Ele é do autor Vinícius Almeida. Gente, esse livro, ele é tão bom. Ele até já tá assim, ó, o meu tá velhinho já, porque eu já li, já reli, já emprestei para minha irmã. Ela leu, ela amou. E eu peguei de volta e eu falei, gente, eu preciso levar no Pode Ler este livro, porque se tem uma coisa que as pessoas hoje não têm ou têm dificuldade de manter é o foco. Ou então tem foco, mas não é numa única coisa. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E na verdade, você percebe que isso é uma coisa difícil de você manter a longo prazo, de você ter constância na realização de vários objetivos, principalmente se forem objetivos de longa duração. Então você vai ter dificuldade de ser de ter êxito, né? De ser bem sucedido em todos eles. Normalmente você vai ter mais chance de sucesso se você focar em uma única coisa. Essa é a ideia que o Vinícius de Almeida traz. Eu queria poder ler esse livro inteirinho aqui com vocês, mas eu vou deixar a recomendação para que você possa adquirir depois e fazer a leitura com calma. Eu vou passar algumas páginas aqui e aquilo que me chamou bastante atenção eu vou trazer aqui na live de forma mais sucinta, de forma mais objetiva, somente para que a gente possa refletir sobre esse tema. Então, olha, deixa eu ver aqui já uma primeira coisa que eu li e eu achei bem interessante é que ele começa com o Luiz Vasconcelos foi quem fez aqui uma introdução. Não vou nem dizer que foi uma introdução, foi um prefácio, né? O Luiz Vasconcelos fez o prefácio do livro do Vinícius Almeida. E o que ele conta aqui nesse prefácio? Ele traz uma experiência pessoal em que ele comenta que em 1951, Edmund, aí ele conta a história de uma pessoa que era neozelandês. Então, Edmund, ele idealizou escalar o Monte Everest, mas a tentativa não deu muito certo. Tempos depois, ele foi convidado a participar de um evento numa faculdade. Ao chegar lá, Edmund se deparou com a fotografia do Monte Everest no auditório, através do palanque. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, virou-se para a fotografia e disse: Monte, abre aspas aqui, que é ele na mente dele falando para essa fotografia que ele viu. Monte, você parou de crescer, mas eu ainda estou crescendo e um dia eu vou te vencer. O tempo seguiu e em 29 de maio de 1953, 2 anos depois, portanto, da primeira tentativa, Edmund foi o primeiro, junto com seu guia,
a escalar o Monte Everest. E aí ele segue contando um pouco aqui da história de como foi essa escalada. Mas você veja que ele focou nesse objetivo. Ele queria subir o Monte Everest e ele não tinha condições naquele primeiro momento de realizar esse objetivo. Mas ele focou nisso. Ele se preparou 2 anos e deve ter realizado bastante exercício físico. Não faço ideia de quão desafiador é subir o Monte Everest. Eu não tenho a menor habilidade para esse tipo de atividade, mas admiro quem tem. E você veja que ele focou nisso. Ele olhou para a fotografia do monte e pensou: você parou de crescer, mas eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar me preparando para alcançar esse objetivo. Então, esse livro ele começa com essa história que já nos leva à reflexão da seguinte questão: se a gente não desiste, a gente consegue. Então, essa é a primeira lição que o livro nos traz. E aí, depois, na introdução, e aí já é o Vinícius de Almeida falando aqui nessa introdução, ele diz o seguinte: faça um exercício, digite no Google como ter mais foco. Você vai encontrar mais de 150 milhões de resultados apenas em português. As pessoas andam desesperadas por foco, por concentração e por parar de procrastinar aquelas atividades que elas entendem que são importantes, né? E aí, pulando aqui um pouco para o final dessa página, ele diz o seguinte: mas por que estamos todos tão carentes de foco? E o que ter foco efetivamente significa em nossas vidas? E ele mesmo responde dizendo: Steve Jobs dizia que ter foco é dizer não para muitas ideias boas, é olhar para tudo o que nos é oferecido e entender que existe uma diferença entre gastar tempo com as distrações ou gastar tempo com o nosso objetivo. Então, é isso. Steve Jobs resumiu aqui com essa pequena explanação que é ter foco. Não é que no decorrer da vida a gente não encontre outras questões que sejam importantes e que sejam relevantes e que de repente até mereçam a nossa atenção. Mas é que de tantas outras coisas importantes que você pode fazer ou focar, e entre focar no seu objetivo, vai ser uma questão de decisão. Você precisa escolher o que você quer fazer, afinal. Ficar refém das distrações ou ter um objetivo. Porque é isso que vai, no final, definir o seu resultado. Se você não tiver... Já viu aquela frase que diz assim: quem não sabe onde quer chegar, para qualquer caminho tá bom? Então, qualquer rota tá bom para quem não tem um foco do destino, né? E assim também é na nossa vida. Nós vivemos uma era de distração. Hoje, você para ver uma mensagem, responder alguém no WhatsApp, daqui a pouco você já chegou a notificação lá da rede social, aí outra pessoa passou e te fez uma pergunta, aí você se deu conta que ia fazer uma coisa e esqueceu até do que ia fazer e pronto, perdeu ali 1-2 horas e aquele tempo perdido não vai voltar nunca mais. E assim você passa 2 horas, amanhã, o dia inteiro, chega no final do dia com a sensação de que não fez metade do que tinha para fazer. Então, hoje as pessoas estão reféns da distração. E aí, essa questão aqui de como ter foco é realmente algo que a gente precisa descobrir que fórmula é essa, né? Para a gente ser mais produtivo. Vou levar aqui você para uma outra mensagem que ele traz no final do capítulo 1. E aí é muito interessante esse livro, porque a cada capítulo ele vai trazendo um resuminho de tudo que ele tratou no capítulo. Então, no final, ele tem esse texto aqui, ó, que não sei se vai dar para você ver,
Foque nisto. Então, você vai ler todo o conteúdo aqui do capítulo 1 e no final você vai focar no resumo, que é a mensagem principal vai estar aqui nesse resumo. E o foco do primeiro capítulo, eu vou trazer para você aqui, que é a importância de termos propósito. E aí é o que faz a diferença entre perder tempo com aquilo que é distração ou investir tempo com aquilo que é o seu objetivo. A primeira coisa é você ter clareza do seu propósito. Porque se você não tem propósito, você vai ser sempre alguém que vai fazer as coisas que chega para você fazer. Você vai ser parte da agenda de alguém, você não vai ter a sua própria agenda. Você vai ser alguém que vai ajudar a realizar sonhos de outras pessoas, mas você não vai ter sonhos pessoais realizados. Então, qual é o seu propósito? Isso é o que você precisa ter primeiro de definição. Porque, o meu propósito é X. E aí, em quanto tempo eu quero alcançar aquele propósito? Eu quero alcançar em 10 anos. Ou em 5 anos. Para eu alcançar isso em 5 anos, vamos supor. O que eu tenho que fazer todo ano? Destaque aquilo que é necessário realizar todo ano. E depois, para realizar aquele micro objetivo do ano, o que você precisa fazer todo mês? E na sequência, faça uma lista do que você precisa fazer, então, toda semana. E depois, uma ação, pelo menos, todo dia. Porque aquela ação diária, e depois semanal, e depois mensal, e depois anual, vai te levar ao objetivo de 5 anos, que é o seu propósito. Entende? Então, se você não essa é uma lição, aliás, que esse autor traz no livro. E aí tem até as linhas aqui em que ele traz uma lista em branco para você preencher lá qual é o seu propósito, quais são as ações que você vai realizar a longo prazo, médio prazo, anual, semestral, mensal, semanal e todo dia, entendeu? Então, é muito interessante a proposta aqui, que ele nos ensina mesmo a como focar em uma única coisa. Bom, então, a primeira questão é ter propósito. O capítulo 2, ele vai trazer um outro ensinamento muito interessante, que é a importância de ter bons hábitos. E eu vou ler aqui para você. Ele fala o seguinte: bons hábitos fazem com que seja fácil de ter foco. Você precisa organizar as principais áreas da sua vida. Organize a sua casa, organize a sua agenda, organize a sua mente, organize o seu corpo. A casa, ele traz dicas de como você fazer a organização da casa. Depois traz dicas em relação à mente, a importância de exercícios físicos, a importância da meditação, da leitura, do sono. Veja, tudo isso são coisas que todo mundo sabe, não é? Mas quem é que faz? Poucas pessoas fazem. E é isso que distingue os 5% mais bem-sucedidos dos outros 95% da população. Quando você faz aquilo que você sabe que tem que fazer, então você está vencendo a si mesmo todos os dias. E aí você vai se desenvolvendo e vai ter mais chance de conseguir ser bem-sucedido no seu sonho, no seu propósito, né? E aqui ele ensina que um hábito, ele é construído no mínimo a partir de 21 dias. Então, não adianta você fazer hoje, amanhã e uma semana e desistir. Não, você precisa ter a rotina, precisa ter a sequência da mesma atividade, pelo menos por 21 dias. Eu já li livros que falam que é por 90 dias que você precisa ter a mesma atividade. Enfim, faz o teste aí na sua casa, na sua vida, para você saber o que dá certo para você. E ele diz: hábitos são construídos dia após dia, decisão após decisão. Não espere algo acontecer repentinamente para ter a rotina que precisa. Aprenda a construir solidamente.
Aí, no capítulo 3, vamos falar sobre a importância da rotina, então, já que ele falou dos bons hábitos, a rotina não é ruim. Permite que você seja criativo para coisas novas e não para o que de repente você faz todo dia. Dormir e descansar é tão importante quanto produzir. Faça um esforço e organize-se para dormir mais cedo. Busque autoconhecimento para descobrir as causas da sua ansiedade. Gerencie a sua energia ao longo do dia. Faça orçamentos de tempo. Organize suas caixas de entrada de mensagens e saiba dizer mais não do que sim. E aqui, como eu falei, é um resumo do que ele tratou no capítulo 3. E isso daqui é uma lição valiosíssima, porque gerenciar a sua energia. Às vezes, você deve ter a sensação de chegar no final do dia e você não tem energia para mais nada. Você não consegue desenvolver uma conversa, você não consegue ler aquele livro que você fala que vai ler, que está lá na cabeceira da sua cama há muito tempo e você não lê. Por quê? Você não tem mais energia. Você já gastou a sua energia durante o dia com várias outras coisas. E aí, quando você dorme bem, normalmente você acorda mais disposto. Então, o ideal é que aquilo que é o seu objetivo de vida, o seu propósito de longo prazo, você já coloque como tarefa, a primeira tarefa do dia. Você já realize primeiro aquilo que é a ação diária para te levar ao objetivo que você tem. Porque se você deixar para fazer isso no final do dia, existe uma grande chance de você não conseguir, porque a sua energia já vai estar, a bateria lá embaixo, né? Depois ele fala sobre orçamento de tempo. Olha, não tem como você ter mais tempo do que eu e nem eu ter mais tempo do que outra pessoa. O tempo é o mesmo para todas as pessoas. Então, por que que uma pessoa consegue ter uma empresa gigante, ter um monte de funcionário no mundo inteiro e administrar tudo isso e fazer várias coisas e ainda conseguir estudar, conseguir aprender coisa nova todo dia, conseguir viajar, consegue dar conta da família e isso e aquilo outro, fazer exercício, criar projetos novos, e tem outras pessoas que não conseguem fazer praticamente nada, a não ser ir para o trabalho e voltar do trabalho. Porque essas pessoas, elas aprenderam quanto valioso é o tempo delas. Então, elas têm uma agenda do que é prioridade, consegue delegar o que é para delegar e não ficar sobrecarregada de coisas que não é de sua responsabilidade. Sabe dizer não, então sabe dizer mais não do que sim. Porque se você quiser abraçar o mundo, é claro que você vai resolver o problema de todo mundo, menos o seu. Aliás, você vai arrumar mais problema para você. Então, isso daqui de faça um orçamento de tempo é importante. Tem um livro muito interessante que talvez eu traga aqui em outro momento para a gente conversar, que é a técnica Pomodoro. Ele fala sobre você usar o relógio. Aliás, eu tô aqui com o celular e ele tá marcando 17 minutos que a gente tá gravando. E eu gosto de usar o cronômetro. E esse livro, Técnica Pomodoro, ele fala sobre você fazer as atividades em tempos de 25 minutos. Então, você vai fazer uma atividade, você vai empenhar o máximo de atenção e de foco para concluir aquela atividade em 25 minutos. E quando você concluir, você vai fazer uma pausa e tomar uma água, sei lá, ir ao toalete, falar com alguém, olhar lá a mensagem, responder a mensagem que você aguardou para responder, fazer alguma atividade ali de 5 minutos e voltar para retomar a atividade que você estava fazendo ou dar início a uma outra atividade. E aí você vai se empenhar o máximo para executar essa tarefa em 25 minutos. E assim você vai criando timers de 25 minutos, porque, segundo o que esse livro traz,
é que o nosso cérebro ele consegue focar totalmente até o limite de 25 minutos. Meia hora, mas ele reduziu para 25 minutos nessa técnica Pomodoro. Muito interessante. Outro dia talvez eu traga aqui para a gente aprender um pouco mais com esse livro. Mas esse orçamento de tempo é uma excelente dica. Se você tem muitas tarefas para fazer e você sabe que o seu tempo é 24 horas por dia, só que dessas 24 horas você precisa dormir X horas, quantas horas você tem, então, no seu dia de tempo livre para que você consiga desenvolver tudo que você tem na sua agenda? Você vai precisar fazer um orçamento de tempo. E aí, não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que não vai ter tempo para um cafezinho com uma amiga, que você não vai ter tempo para fazer uma coisa boba que você de repente quer, porque você quer só passar um tempo ali descansando. Não, tire tempo também para as coisas bobas que você precisa fazer. Porque se isso te faz bem, te relaxa, é importante você fazer. Mas é importante você também saber que existe um tempo para se dedicar àquilo e não deixar outras tarefas importantes serem prejudicadas em razão da sua falta de gestão do seu tempo, né? Então, aqui todos esses ensinamentos, buscar o autoconhecimento. Existem dias, principalmente nós mulheres, tem dias que a gente está muito mais dispostas, tem outros dias que a gente não está tão disposta assim. Tem dia que a gente está super animada, mas tem dia que a gente não está nada bem-humorada. Então, você precisa se conhecer. Os seus limites fisiológicos, os seus limites emocionais, os seus limites financeiros também. São muitos limites que nós temos, né? Então, se conheça, gerencie a sua ansiedade, gerencie o seu tempo, organize-se com relação à sua energia, e saiba dizer mais não do que sim. Esse é o que ele traz aqui como dica do capítulo 3. E aí, depois de tudo isso, é importante você estabelecer metas para se tornar mais produtivo. Estabeleça metas e prioridades para se tornar mais produtivo. E pare de querer agradar todo mundo. Ele coloca aqui em letras garrafais essa frase aqui, que eu sinceramente concordo plenamente. Pare de querer agradar a tudo e a todos. Isso só o fará perder tempo em sua jornada. Muito interessante. Deixa-me ver aqui o que mais que eu posso compartilhar com vocês. Ó, tá vendo? Eu falei que ele traria umas plano de vida. Ó, tem o plano de vida aqui. Meu propósito de vida é em qual área? Aí você vai colocar. Eu vou, aí você põe aqui qual é o seu objetivo. Depois, na vida, no amor, na vida, nos estudos, na saúde, nas finanças, no trabalho, na carreira. Então, ele vai te dando dicas para você criar um plano de vida. E aí depois ele coloca aqui esses quadros para você fazer o seu plano a médio prazo, o seu plano anual. Deixa eu ver. Depois, todas as semanas você vai revisar o seu plano mensal. Depois, todos os dias, partindo de tarefas simples para chegar em resultados extraordinários. Aí você vai criar tarefas diárias. E o fluxo do foco aí ele cria um fluxo do foco. Primeiro, propósito, depois, objetivos, que são as prioridades, e depois as ações diárias que vão te levar a essa realização. E ele diz também que existe um mito da multitarefa. Eu sei, para nós mulheres é ainda mais difícil acreditar nessa história de que é um mito a multitarefa. Porque nós costumamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo se nos compararmos com os homens, né? A mulher, ela vai responder a mensagem do celular, ver a comida que está lá sendo feita no fogão, vai
vai estar lavando a louça na pia ao mesmo tempo. E se estiver passando um programa na TV, ela ainda está prestando atenção. E planejando alguma coisa ainda que tem para fazer. Então, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que nós temos essa capacidade de ter uma atenção ampliada. E que muitas das vezes é mais difícil isso para o homem. Nós, inclusive, falamos aqui em um Pode Ler com a Vanessa, que foi A Mulher que Todo Homem Quer. E ali nós tivemos um trechinho do livro, desse livro A Mulher que Todo Homem Quer, da Núbia Siqueira. Nós falamos sobre as diferenças que existem entre o homem e a mulher. É natural que exista essa diferença. E uma das coisas é essa, que Deus nos deu essa capacidade de atenção ampliada e de conseguirmos fazer várias coisas. E enquanto que o homem precisa ser mais centrado, mais focado para desenvolver com mais qualidade determinada atividade. Não que seja a regra, né? Alguns homens fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente vê que é mais raro. Porém, o que eu percebo? Que se a gente está falando de algo que para você é extremamente... vai exigir mais da sua atenção, vai exigir mais do seu foco, o ideal é que você não faça outra coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Eu estou gravando e fazendo a leitura. Não tem como eu ficar respondendo mensagem no celular, falando com outra pessoa ou pensando em outra coisa e gravando aqui com você. Então, essa atividade eu preciso estar focada, fazendo a leitura das partes que eu entendo mais relevantes para trazer aqui para reflexão e focando aqui na câmera que transmite essa imagem para você. Isso faz com que eu consiga desenvolver bem essa tarefa, essa atividade. Então, é isso que ele traz para a gente, de que existe um mito da multitarefa. Se a gente quer fazer algo muito bem feito, né, muito bem feito, a gente precisa focar naquilo para que o resultado seja um resultado espetacular, um resultado excelente, ou no mínimo bom, né? Se você tem mais dificuldade para determinada atividade. Então, aqui, trazendo o resumo desse capítulo, ele diz: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Medite sobre a sua vida ideal. Tenha um plano a médio prazo, faça um plano anual, revise todos os meses o seu plano anual, faça uma revisão semanal do seu foco do mês e transforme esse momento em uma hora prazerosa com um café ou uma bebida do seu gosto. Não caia na armadilha de multitarefar, não é possível. E aí ele traz uma mensagem também central dizendo: a coragem de ir atrás do seu único propósito, lidando com o medo de fracassar. É o que faz, de repente, muitas pessoas desistir de perseguir o propósito delas. É o medo de fracassar. E aqui ele entra num outro tema muito interessante, que é o fracasso. Mas, antes mesmo da gente falar sobre esse tema fracasso, ele consegue já nos trazer uma noção muito boa desse assunto só com uma frase que ele coloca aqui nessa capa desse livro. E eu vou ler essa frase e ele já vai resumir muito bem a questão do fracasso. Ele diz assim: somente se reconhece um guerreiro que participou de muitas batalhas pelas cicatrizes que carrega no corpo. Pare de colecionar troféus, vá em busca de novas cicatrizes e aprenda com elas. Então, acho que já foi aqui uma mensagem completa de que você precisa ir em busca de fracasso mesmo. Porque só quem fracassa é quem tenta, né? É quem faz. Porque quem não faz, não vai fracassar. Nós sempre temos a aprender muito mais com quem já fez muita coisa errada, quem já fracassou muito de tentar, do que quem só teve êxito na vida. Porque foi justamente aquelas pessoas que já fracassaram muito,
porque elas tentaram muito, elas têm muitas experiências. Os erros também nos ensinam muito, muito mais do que os acertos. Então, tem pessoas que passam uma vida comemorando um único troféu que ela conseguiu. Mas elas não focam que essas cicatrizes, como ele coloca aqui, você sabe que a pessoa é um bom guerreiro porque as batalhas trazem cicatrizes. Então, a quantidade de cicatrizes que um guerreiro tem mostra a quantidade de batalhas que ele guerreou. E se ele tem cicatrizes, obviamente é porque ele sobreviveu à batalha, né? Então, que a gente tenha isso em mente, que para conseguir o nosso objetivo, a gente vai fracassar muito, né? A gente vai errar muito, vai quebrar muita cara, vai se decepcionar muito, vai ter vontade de desistir, mas tudo isso precisa ser transformado em cicatriz, né? E não nos fazer desistir. Pelo contrário, quando chegarmos lá, vamos ter muito a ensinar para quem está começando ainda, porque a gente conseguiu seguir adiante apesar do medo de errar, apesar do medo de fracassar. Bom, aqui ele traz o resumo do livro dizendo: você já se apegou procrastinando a única coisa mais importante do dia? Como se sentiu? Medo do fracasso é comum. Todos nós temos medo do desconhecido. Ainda comum pode ser o medo do sucesso. É verdade. Às vezes tem gente que o medo dela não é nem de fracassar, é de dar certo. Mas e se der certo, né? A pessoa é tão insegura de si que ela tem medo até de dar certo. Fala sério, né? Mas é assim mesmo. Você já se perguntou se tem medo das mudanças que o sucesso trará? Todo resultado vem depois de alguns fracassos e isso faz parte do processo. Repita para si mesmo quantas vezes for preciso. Eu sou o suficiente. Eu mereço esse propósito. Eu mereço alcançar esse objetivo. Aqui ele traz a mensagem da importância de manter o foco mesmo, apesar do medo de fracassar. De nada adianta toda a teoria do mundo se ela ficar somente no mundo das ideias. E agora eu vou caminhando aqui para o final. Eu sei que cada capítulo traz uma mensagem muito interessante. E eu vou finalizar com essa mensagem aqui, que é: use o princípio de Pareto. Esse daqui, eu vou ler um pouquinho para você poder entender. Talvez seja a primeira vez que você ouve falar nesse princípio de Pareto, né? Então, vamos lá. Tudo começa com o economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto. Então, o nome dele era Vilfredo Pareto. E ele viveu de 1848 a 1923. Que durante um dos seus trabalhos observou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ao investigar outros países, ele encontrou a mesma distribuição desigual de renda e riqueza, em que cada um a riqueza em cada um, e percebeu que havia algo nesse padrão que valeria pesquisar mais. Pareto publicou suas observações e fórmulas matemáticas que descreveram suas descobertas. Após a publicação, pesquisadores de outras áreas começaram a encontrar a mesma distribuição desigual em suas áreas, consolidando assim o princípio de Pareto. Então, o princípio de Pareto coloca aqui esse livro dizendo, 2 pontos, 20% de esforços gera 80% do resultado, enquanto 80% dos esforços gera apenas 20% do resultado.
Parece difícil reduzindo o conceito assim, mas é super simples. Pelo princípio de Pareto, por exemplo, existe um padrão de 20% dos produtos de uma loja corresponderem a 80% do faturamento. Assim como 20% dos clientes gera 80% da renda. Ao longo dos anos e na aplicação dentro das empresas, os gerentes de projeto puderam confirmar que 20% do trabalho consome 80% do seu tempo e recursos. Geralmente são os primeiros e os últimos 10% do escopo geral do projeto, por exemplo. E aqui ele vai trazendo vários outros exemplos, falando sobre percentuais. E aí vai ficar cansativo se eu ficar fazendo a leitura aqui dessa teoria. Mas qual é a grande lição que ele quer dizer para a gente? É que a gente precisa que 20% do dia aplique isso à sua vida. Ele traz aqui que 20% de seu dia está produzindo 80% da sua alegria. Que 20% das suas atividades estão produzindo 80% da sua energia. Ou 20% dos seus amigos e familiares estão produzindo 80% do amor da sua vida. Entenda o que realmente importa. Ele traz a mensagem de que normalmente a gente não precisa. Aquilo que traz maior resultado para a gente, se nós pararmos para observar, só exigirá de nós um investimento de 20%. De quê? De tempo. Se você dividir o seu dia em 100%, 20% do seu dia dedique-se àquilo que é extremamente importante. Por quê? Aquela tarefa mais importante, se repetida de forma constante durante muito tempo, vai te levar a 80% do resultado que você quer. Não sei se é um pouco confuso, mas é a ideia aqui da regra de Pareto. Ou seja, quando a gente para e observa, trazendo uma analogia e aplicando essa ideia ao nosso dia, de repente 80% das coisas que a gente faz são perca de tempo, ou são tarefas que não nos levarão para o objetivo que a gente tem, o objetivo de vida. Quando você começa a dedicar 80% do seu tempo para fazer todas as outras coisas e 20% desse tempo, que é uma quantidade sólida, para dedicar ao seu objetivo, você vai perceber que aquele tempo dedicado, aqueles 20%, vai te levar mais longe. Então, colocar, como eu falei anteriormente, colocar aquela tarefa importante como primeira tarefa do dia, quando você tem mais energia para realizar, para que você não deixe passar um dia sequer sem dar um passo a mais aí no caminho que você objetiva percorrer, né? Então, aplique a regra de Pareto. E aí ele traz aqui para vários outros exemplos na nossa vida. Ele vai dizer assim, se você observar na sua família, 20% dos integrantes da sua família que realmente são aqueles que produzem 80% da alegria que você tem, né? Em relação ao sentimento familiar. Aí ele traz para a vida amorosa, depois ele traz aí para a relação de trabalho. Enfim, é bem interessante essa regra do 80-20, do princípio de Pareto. E eu vou finalizar lendo aqui uma frase que ele diz: a vida não se baseia somente em grandes realizações. Na verdade, elas são a minoria. Então, uma pausa. Na verdade, elas são a minoria. As pequenas ações ao longo dos tempos são as que constroem a sua trajetória. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas também. Tem que celebrar todo dia cada conquista que nós temos. Bom, e no capítulo seguinte, ele traz
algumas dicas para que... Ó, ele traz aqui algumas dicas para que você consiga ter mais foco. Então, segue algumas ações para que você possa ser ainda mais focado. Primeiro, compre um despertador barato. Aqui, ele trabalhando aquela ideia de você fazer um orçamento de tempo. Então, compre um despertador barato para você poder cronometrar o seu tempo nas suas atividades, para você poder usar ele para definir o seu horário de dormir, o seu horário de acordar, para você não ter que ficar levando o celular para o quarto. O ponto 2 da dica é desligue todas as notificações. Eu sei bem o quão importante é desligar as notificações, porque o meu celular, por exemplo, não para de vibrar, é o tempo todo chegando notificação. Agora, se à noite você não parar para desligar as notificações, não tem como dormir, né? Então, o outro aqui, ele diz, faça períodos offline de 1 hora. E tem um filme, eu não lembro se é um filme ou se é uma série, que é um documentário, na verdade, que ele indica, que é muito interessante, eu já assisti, se chama O Dilema das Redes. Esse documentário, ele explica como as redes sociais são projetadas para captar nosso foco e nossa atenção. É muito interessante assistir esse documentário aqui, O Dilema das Redes. E aí, em cima do que você aprendeu, que ele explica um pouco sobre o conteúdo desse documentário, é que ele vai trazendo essas outras dicas que eu estou falando agora, que é ficar offline pelo menos 1 hora, não levar o celular para o quarto, usar um despertador barato mesmo para te acordar, desligar as notificações, tentar não ter o mínimo de aplicativos no seu telefone, saia do looping, aquela ideia de que vou ficar esse vídeo, passa para o próximo vídeo e aí você fica no looping, assim como às vezes a gente fica na série, né? Aí é essa e depois a outra e depois a outra e se deixar você só para quando acabar a série e não faz uma gestão adequada do seu tempo, isso te prejudica e muitas outras coisas. Organize e limpe seu espaço, é uma outra dica muito interessante, sobre quando você tem um espaço organizado, você tem mais chance de ser mais produtivo. Essa eu me identifico muito, porque eu acho que muitas mulheres também, a gente é assim, vai fazer uma comida, se a pia tá suja com a louça, eu não consigo fazer a comida. Eu tenho que lavar a louça da pia para depois fazer a comida. Se eu vou trabalhar no meu escritório e a mesa tá cheia de bagunça, de papel, eu tenho que parar 15, 20 minutos, organizar a minha mesa para depois começar a trabalhar. Eu não consigo produzir num ambiente desorganizado. E aí ele faz aqui umas 2 páginas só explicando isso. Outra coisa, ele fala sobre a importância de cuidar da sua saúde. Aqui ele foca na questão dos olhos. Hoje a gente é mais propenso a ter problema de vista, porque nós estamos mais expostos a telas o tempo todo na tela. Quando é a tela do computador no trabalho, é a tela do tablet, é a tela do celular, chega em casa é a tela de TV. Então ele traz aqui um alerta para a gente cuidar, principalmente dos nossos olhos. E aí, também dicas sobre cuidar da saúde através de uma alimentação mais natural e menos processada. Tudo isso, o que isso tem a ver com foco? Bom, é uma série de coisas que você vai precisar mudar, implantar na sua vida. Seja uma rotina nova, seja gestão de emoção, de energia, de tempo, de autoconhecimento,
seja a projeção de longo, médio, curto prazo, até trazer para mini tarefas do seu dia, utilizando pelo menos 20% do seu tempo diário para a execução daquela tarefa que, se mantido de forma constante, vai te levar ao seu objetivo. E aqui, eliminar as distrações o máximo possível. Enfim, são muitas as dicas que esse livro traz para que você consiga chegar nesse ponto de virada aí da sua vida. Bom, não vou conseguir esgotar, falar do que ele traz de mensagem em todos os capítulos, mas fica a dica deste livro que você pode ler e que com certeza vai te ajudar muito aí enquanto pessoa, vai te ajudar no desenvolvimento pessoal, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo Pode Ler. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, que você se inscreva no canal para receber as próximas notificações e compartilhe aí esse conteúdo com quem você acha que faz sentido, tá bom? Até lá, aguardo vocês.